Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre o que influencia as meninas de terem o bumbum duro e com volume e a coxa dura com volume. O bumbum e coxa com volume. O que determina, o que influencia ter o bumbum mais volumoso, a coxa mais volumosa, com menos flacidez. E antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Faça sua inscrição aqui no canal, aperte aqui no botão de se inscrever, ative as notificações e compartilhe este conteúdo para quem você acredita que vai ser relevante. Então, eu vou falar sobre os 3 aspectos determinantes para que você tenha coxa e bumbum durinho e com volume muscular. Então, vamos lá, bora pro vídeo. E o primeiro aspecto desse nosso determinante nesse processo é a questão da genética. Mas eu quero te explicar fundamentalmente como que é essa questão da genética. Muitas pessoas falam sobre genética isso, genética aquilo, mas algumas questões ficam um pouco confusas acerca da genética. E você já deve ter percebido que tem mulheres que engajam no processo de treinamento, que começam a treinar e rapidamente lá, por volta de 1 ou 2 meses, já tem um resultado absurdo, tá? Isso tem uma explicação. Quando a gente fala sobre fatores genéticos, a gente está falando tanto relacionado a fatores anatômicos, que, por exemplo, algumas meninas, elas apresentam um corpo mais esguio, um comprimento de coxa e perna maior, um quadril mais avantajado, um quadril mais estreito. Isso, de fato, determina na questão de proporção em termos de estética muscular, estética da coxa, estética do bumbum. Esses aspectos anatômicos, eles não podem ser alterados, tá? Eles não podem ser alterados, são aspectos que você não consegue mudar. Você não consegue aumentar o seu tamanho, você não consegue diminuir o comprimento das suas pernas, você não consegue nem aumentar e nem diminuir o comprimento das suas pernas. E esse é um dos fatores que você não consegue mudar. O outro fator também muito importante e determinante neste processo é a questão do tipagem de fibras musculares. Você já deve ter ouvido muito falar naquela questão de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Nós sabemos que as fibras do tipo 2 elas são mais suscetíveis ao processo de hipertrofia muscular, ou seja, aumento da massa muscular. E as fibras do tipo 2 são aquelas fibras mais fortes, mais potentes e que respondem melhor ao processo de aumento da massa magra. Tá? O que acontece é que algumas mulheres têm mais desse tipo de fibra, as fibras do tipo 2 na sua composição muscular do que outras. E isso interfere totalmente na resposta ao treinamento. Então, muitas vezes, elas conseguem ter uma resposta à hipertrofia mais acentuada e mais rápida que outras mulheres. Tá? E isso se deve a essa questão da tipagem de fibra. Essas mulheres têm mais fibras do tipo 2 no tecido muscular, no glúteo, na coxa, e isso faz com que você tenha mais resposta ao ganho de massa magra. Entretanto, dentro dessas fibras nós temos as fibras intermediárias. São as fibras que você consegue melhorar, você consegue fazer uma transição dessas fibras do tipo 2.1, do tipo 2A, que elas podem ser fibras tanto resistentes quanto assumir o papel de fibras de contração forte. Tá? Nós temos as fibras do tipo 1 que são menos suscetíveis à hipertrofia e são fibras mais resistentes. Tá? São fibras que elas têm uma resposta melhor à capacidade de resistir a determinados estímulos. Né? O que seria resistir a determinados estímulos? São fibras mais resistentes, mas que não necessariamente sofrem uma hipertrofia tão acentuada quanto as fibras do tipo 2. Isso faz total sentido no processo de treinamento. A tipagem de fibra ela é muito influenciada nesse processo aí. Bom, então esses são os 2 aspectos importantes relacionados à genética. Então por isso, dessa forma, que algumas mulheres conseguem ter resultados mais rápidos e outras não. Rafa, quer dizer que eu estou treinando e não estou tendo resultado. Quer dizer que é a minha genética? Isso é muito complicado de determinar, principalmente se você treina há pouco tempo, né? Se você não explorou todo o seu potencial. Então isso acaba sendo um pouco
você acaba julgando precipitadamente de saber se isso vai ser um fator relevante ou não, tá? A gente não tem como saber o nosso potencial genético até explorá-lo. Então você tem que utilizar métodos de treinamento, já ter treinado há muito tempo, treinando da forma correta, coerente com os exercícios, treinando com volume e intensidade e fazendo a ingestão correta dos nutrientes para você saber se você tem uma boa resposta ou não. Bom, vamos lá. Então, o segundo aspecto para você maximizar o volume muscular do bumbum e da coxa é os aspectos nutricionais, e isso é de suma importância, tá? Porque basicamente a gente está falando da parte estrutural, aquilo que vai construir a massa muscular. E os nutrientes eles são fundamentais durante este processo. E o primeiro subfator desses aspectos, o primeiro fator desses aspectos é o balanço energético positivo, ou seja, muitas vezes se ouviu que você tem que restringir calorias e tudo mais, e que você tem que manter uma ingestão de carboidrato mais baixa, mas não é bem por aí, tá? O fato de você comer, se alimentar, ingerir mais nutrientes, no caso carboidratos, proteínas e gorduras, o fato de você restringir tais nutrientes pode limitar o seu desempenho, pode limitar o processo de hipertrofia muscular, o processo de aumento da massa magra do bumbum e da coxa, assim como qualquer outro músculo em geral. Então você tem que ter em mente da necessidade de você fazer a ingestão correta e coerente desses macronutrientes. A ingestão coerente de carboidratos, comer sim mais, mas comer com qualidade, né, para que você consiga manter esse balanço energético positivo, e a gente já viu que isso ele gera um estímulo maior à hipertrofia. Né? Se você tem mais nutrientes circulando, você tem esse aporte maior de nutrientes como carboidrato e proteína, você vai ter essa utilização no processo de hipertrofia. E quando a gente fala de músculo, a gente tem que ter noção que o músculo ele tem energia armazenada, ele tem o glicogênio muscular. E quando você está no superávit calórico, você tem este aumento de glicogênio muscular. Tá? E a gente tem tanto o nutriente, o carboidrato, quanto a água que a gente joga para dentro do músculo, e isso gera o volume muscular. Então é muito importante que você mantenha esse balanço energético positivo, visando o aumento da massa muscular. A segunda característica aqui, o segundo aspecto, o segundo fator muito importante é a ingestão elevada de proteínas. Tá? A maioria das pessoas não consomem quantidades suficientes de proteínas para você poder gerar essa recomposição corporal, para você poder realmente gerar um estímulo coerente da massa magra, um aumento da massa magra. E isso provoca o fato de você ter menos aminoácidos circulantes no sangue e, consequentemente, você acaba limitando o processo de aumento de massa muscular. Tá? Alguns estudos mostram que é uma quantidade bacana, uma quantidade ideal para quem está treinando, né, para que você consiga ter o aporte necessário deste macronutriente que é tão importante para a formação da estrutura muscular, é de 1,6 a 2,4 gramas por quilo por dia de proteína. Tá? Então, você tem que estar dentro deste cálculo, você tem que calcular a quantidade de proteína que você está ingerindo de alimentos durante o dia para que você consiga gerar o estímulo adequado à massa magra, que você tenha esse aporte de proteínas necessário ao aumento da massa magra. Alguns estudos mostram que até 3 gramas, indivíduos ingerem até 3 gramas por quilo por dia de proteína para maximizar este processo. Então é um processo muito importante, levando em consideração os aspectos nutricionais. Terceiro aspecto muito importante, terceiro fator muito importante, levando em consideração aos fatores nutricionais, é a divisão dessas refeições. É muito importante que você faça aportes bem distribuídos ao longo do dia. E parece, né, na literatura, mostrar que 4 refeições, pelo menos esses aportes entre carboidratos e proteínas divididos em 4 refeições, parecem ser interessantes no processo de hipertrofia. Pois não adiantaria você ingerir uma quantidade muito absurda em um momento do dia e depois passado, por exemplo, 5, 6 horas, sem ingerir nenhuma quantidade de nutrientes, sem ingerir um nutriente. Parece que o ideal é que você distribua essa quantidade, que você distribua
esses nutrientes ao longo do dia. Então seria interessante que você fizesse entre 4 a 6 refeições dia, visando maximizar o processo de aumento de massa muscular, lembrando sempre da importância de distribuir esses nutrientes entre os carboidratos, as proteínas, os lipídios e também os micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Outro aspecto interessante é sobre a janela de oportunidades e que você consiga ter em mente da importância de você fazer o teu pré e pós-treino, tá? Entretanto, não foi mostrado especificamente que no longo prazo isso tem mostrado diferenças no processo de hipertrofia. Mas no curto prazo a gente sabe que o pré-treino e o pós-treino eles ajudam na questão de você ter o aporte calórico para que você consiga fazer o treino e na questão de que você consiga maximizar a sua recuperação muscular posterior ao treino, quando você faz uma ingestão calórica alta no pós-treino, tá? Maximizando essa recuperação. Então é um fator interessante que você aproveite fazer 2 grandes refeições pré e principalmente no pós-treino, com quantidades adequadas de proteínas e carboidratos na sua refeição. E outro aspecto nutricional que é muito importante, né? Outro fator muito importante é a questão da água. Se você não ingere quantidades adequadas de água durante o dia, você vai ficar limitado. Pensa por si só, praticamente 70% do nosso músculo ele é água. Então a água ela é um nutriente fundamental para o processo de ganho de massa magra, né? Tanto para a formação do glicogênio, as moléculas de carboidrato elas carregam água, tá? Quanto para a composição do próprio tecido muscular, né? Então é muito importante que você faça uma alta ingestão de água durante o dia. E também não basta que você ingira muita água logo pela manhã ou muita água apenas à noite, que você mantenha uma ingestão bem distribuída da água durante o dia. Terceiro fator relevante na questão do bumbum e da coxa, no ganho da massa muscular do bumbum e da coxa, é o fator do treinamento, né? E a gente sabe que o treinamento ele é o estímulo primário para que você consiga criar tecido muscular, para que você consiga ganhar massa magra, e específico nessas regiões. E você precisa de fato treinar, gerar o estímulo primário para você conseguir gerar hipertrofia muscular, o aumento da massa muscular. E dentro do treino a gente tem alguns subfatores que são de extrema importância. E o primeiro desse subfator é a questão do exercício. Quais os exercícios mais específicos para se trabalhar a coxa e o glúteo. E aqui muitas pessoas cometem erros de, às vezes, a má seleção e a má colocação desses exercícios na rotina de treinamento pode limitar os seus desempenhos. Desde fazer exercícios equivocados, que de fato não vão extrair o máximo potencial daquele agrupamento muscular, como não periodizar, como não colocar esses exercícios na ordem correta, pode influenciar nos seus resultados de curto, médio e longo prazo. Em específico aqui falando sobre coxa e glúteo, exercícios mais específicos para essas regiões, como a elevação pélvica para glúteo, agachamento livre, também é um exercício muito específico para o quadríceps. Outro exercício para glúteo que é muito específico, as cadeiras abdutoras, para trabalhar os feixes abdutores do glúteo, que são exercícios específicos para estes feixes. A elevação pélvica para você trabalhar os feixes extensores do glúteo, né? E exercícios específicos isolados, colocados dentro de uma rotina de treinamento a fim de você maximizar todo este potencial, assim, a fim de você conseguir maximizar esse processo. E exercícios para o quadríceps, para a coxa, tanto para os isquiotibiais posteriores quanto para o quadríceps femorais, tais como agachamento, cadeira extensora a fundo, passada, e os exercícios para os posteriores de coxa, como levantamento stiff e as flexões de joelho, as flexões de perna. Uma cadeira flexora e a mesa flexora, por exemplo. São exercícios específicos para se trabalhar estes grupos. E quando você tem esses exercícios distribuídos na sua rotina de treinamento, bem distribuídos, você consegue gerar um estímulo adequado e coerente, sem que você exerça uma interferência entre um exercício e outro, e que você consiga distribuí-los da melhor maneira possível, a fim de você exercitar especificamente esses grupos musculares. O segundo aspecto, ainda falando sobre treino,
é a questão da ordem dos exercícios. E a ordem, ela interfere na questão de prioridade, na questão da prioridade de treino, na prioridade de grupamento muscular que você quer desenvolver, que você mais tem dificuldade. E seria extremamente interessante que você utilize exercícios, que você utilize como prioridade aquilo que você quer desenvolver ou aquilo que você tem mais dificuldade de desenvolver. Se você tem dificuldade de desenvolver, por exemplo, o posterior de coxa, ele deveria vir em primeiro na sua rotina. Se você tem dificuldade de desenvolver o quadríceps, ele deveria vir em primeiro. Os exercícios de quadríceps deveriam ter uma orientação de prioridade na sua rotina de treino. O glúteo, muitas mulheres têm dificuldade de desenvolver o glúteo. Os exercícios de glúteo, como elevação pélvica, cadeira abdutora, os exercícios isolados de glúteo, eles deveriam vir por primeiro na sua rotina de treinamento, por exemplo. Tá? Então a ordem dos exercícios, ela parece influenciar na questão da hipertrofia, na questão de prioridade, visto que no início do treino você tem mais energia, você consegue fazer um treino, você consegue dispor mais volume e intensidade para aquele grupo muscular específico. Tá? Terceiro fator muito importante é a questão de volume e intensidade. E o volume está atrelado à quantidade de trabalho muscular que você faz para aquele grupo muscular específico. Então o número de séries e repetições caracteriza o volume e a intensidade é o fator peso. A intensidade está atrelada ao peso do exercício. Então no médio e longo prazo você tem que ter um incremento do trabalho muscular para aquele grupo muscular específico. Então este incremento ele se dá através do aumento progressivo e gradual da intensidade, ou seja, o peso do exercício ao longo do tempo, e do volume, que é a quantidade de trabalho que você faz para aquele grupo muscular específico. E aqui falando sobre especificamente glúteo, posterior e quadríceps. Então você tem que estar progredindo a carga nestes grupamentos musculares específicos que você quer melhorar de fato, que vão influenciar no aumento do volume e na densidade muscular desses músculos que compõem o bumbum e a coxa. Tá? O quarto subaspecto que eu quero falar aqui, quarto ou terceiro subaspecto que eu quero falar aqui, é sobre a janela de adaptação. Quanto mais treinado você é para aquele grupo muscular específico, menos treinável você fica. Vou explicar melhor para você. Acontece que com os anos de treinamento, você fica cada vez mais difícil você estimular o aumento da massa muscular daquele grupamento muscular. Porque o nosso corpo ele tem um limite de reserva de adaptação. Então, com o passar do tempo, você precisa utilizar métodos mais agressivos e mais específicos para que você consiga gerar o aumento da massa muscular naquela região. Tá? A ponto de que chega um certo momento que mesmo você treinando com muito volume, muita intensidade, utilizando métodos extremamente específicos e agressivos para que você consiga gerar estímulos, ele fica cada vez mais difícil. Fique muito difícil você conseguir conquistar gramas e gramas de massa muscular específico daquela região. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante aqui para vocês sobre os 3 aspectos determinantes para que você consiga ganhar massa muscular na coxa e no bumbum, tá? E ter um bumbum com mais volume e a coxa com mais volume. Não esqueça de curtir este conteúdo, compartilhe este conteúdo para quem vai ser relevante, para as meninas que estão treinando e querem melhorar os seus resultados. E se inscreva no canal, ative as notificações, que semanalmente a gente vai estar publicando com conteúdo muito relevante aqui no canal do YouTube. Nos vemos na próxima.